Olá a todos, o meu nome é Isabela Rodrigues Camargo, sou graduanda do curso de Zootecnia da Universidade Estadual de Londrina. Este trabalho, intitulado como Uso da Água Ozonizada na Sanitização da Sala de Ordenha, foi desenvolvido por mim, juntamente com os coautores Natália Ucari Cachuac, Rafael Fagnani, Carolina Amália de Souza Dantas Muniz e Lívia Helena Moreira da Silva Melo. Representando a Universidade Estadual de Londrina, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, o Grupo de Estudos em Bovinocultura Leiteira da UEL e o Laboratório de Inspeção de Produtos de Origem Animal da UEL. O Brasil está entre os 3 maiores produtores mundiais de leite. De acordo com o IBGE, em 2022, o Brasil teve uma produção de cerca de 34,6 bilhões de litros de leite. Além disso, a cadeia produtiva do leite tem um grande impacto na geração de empregos. E o leite é um alimento com um alto teor nutritivo que compõe a alimentação humana, como fonte de proteínas, carboidratos, lipídios, minerais e vitaminas, sendo indispensável para todas as faixas etárias da população. O leite, após ser sintetizado e secretado nos alvéolos da glândula mamária das vacas lactantes, pode sofrer contaminação a partir de micro-organismos oportunistas da glândula mamária ou da superfície dos equipamentos e utensílios de ordenha que foram mal higienizados, impactando assim na qualidade do leite. Os equipamentos de ordenha eles representam uma fonte significativa de contaminação do leite. Desta forma, equipamentos e utensílios de ordenha que estiverem sob condições de limpeza e sanitização ineficientes podem favorecer o aumento da contagem bacteriana total no leite, comprometendo assim a sua qualidade. Desta forma, os procedimentos de limpeza vão ter um efeito direto nos níveis de contaminação. E além disso, mangueiras e peças de borrachas que não forem trocadas de forma regular podem favorecer o acúmulo de resíduos de leite nos equipamentos, propiciando um ambiente favorável para a proliferação de micro-organismos. Os procedimentos de higienização abrangem 2 aspectos fundamentais: a limpeza e a sanitização. Com a limpeza, temos a ação mecânica, que se dá pelo fluxo de água, que passa pelos canos de inox com uma determinada pressão, devido à bomba de vácuo, caracterizando um fluxo de turbilhonamento da água para a lavagem das instalações, proporcionando microbolhas por cavitação no sistema e removendo as sujidades das tubulações. E ação química, que ocorre com o uso de detergentes químicos, transformando substâncias insolúveis em solúveis, facilitando assim a sua remoção. E os principais agentes químicos utilizados na limpeza são os detergentes alcalinos, que atuam na remoção de compostos orgânicos, e ácidos, que promovem a remoção de compostos inorgânicos dos equipamentos, e os sanitizantes, que atuam na redução da contaminação bacteriana entre as ordenhas realizadas no mesmo dia, pois a sua recomendação é aplicá-los imediatamente antes da ordenha, a fim de reduzir a presença de micro-organismos que se multiplicaram nos restos de leites que não foram eliminados pela limpeza dos detergentes da ordenha anterior. Para o processo de sanitização, há compostos que são mais utilizados, como os produtos à base de cloro, iodo e amônia quaternária. Estes produtos apresentam pontos favoráveis, como o seu potencial germinicida e o preço acessível. Entretanto, se esses compostos forem armazenados de modo inadequado, podem ocorrer perdas por volatilização, comprometendo assim a sua eficácia. E além disso, estudos indicam que o uso em excesso e em elevadas concentrações de desinfetantes alcalinos ou ácidos podem favorecer o surgimento de micro-organismos resistentes à desinfecção, diminuindo a eficiência do processo de sanitização. Desta forma, é importante realizar o questionamento sobre o uso contínuo de detergentes químicos e sanitizantes na cadeia produtiva do leite, pois estes produtos geram resíduos que podem contaminar os alimentos e poluir o meio ambiente. Desta forma,
Como alternativa sustentável na higienização na cadeia produtiva do leite, o gás ozônio pode ser uma opção viável a ser implementada no manejo da ordenha, pois, devido ao seu forte poder oxidativo e à sua rápida decomposição, é uma alternativa eficaz para desinfectar e garantir a segurança microbiológica e qualidade dos alimentos para consumo humano. Os objetivos deste trabalho foram verificar a eficiência da água ozonizada como sanitizante nos equipamentos de ordenha da Fazenda Escola da Universidade Estadual de Londrina e isolar e identificar os principais agentes microbianos encontrados nos equipamentos da sala de ordenha. O presente estudo foi realizado na Fazenda Escola, no setor de bovinocultura leiteira da Universidade Estadual de Londrina. Foi implementado um sistema de água ozonizada na sala de ordenha, utilizando água da rede pública. Na representação esquemática das adaptações que foram realizadas na sala de ordenha, é possível visualizar a composição do sistema, que era formado pelo gerador de ozônio, representado pela letra E, acoplado ao cilindro de oxigênio medicinal, representado pela letra G, através de uma válvula de fluxo, representado pela letra F, e interligado na saída do gerador, uma válvula Venturi, representada pela letra C, e na sequência, um difusor no formato de caracol, acondicionado dentro do reservatório de policloreto de vinil, representado pela letra A, com capacidade de 70 litros. Dentro desse reservatório ficaram dispostas duas bombas do tipo sapo, para a movimentação circular da água, e dois sensores de nível, mínimo e máximo, para acionar o enchimento ou cessamento do abastecimento da água no reservatório. A água de abastecimento, então, saía da torneira, na sequência era filtrada por um filtro de carvão ativada, representado pela letra H, e caía no reservatório, com capacidade de 70 litros para enchimento completo, que era necessário 15 minutos, e em seguida começava o processo de ozonização desta água, que saturava em 20 minutos para ser utilizado na sanitização do sistema. Durante o período de ozonização da água, a cada 10 minutos foram coletadas amostras de água do reservatório, para as mensurações das concentrações de ozônio na água, pH e temperatura, e para isso foram utilizados equipamentos como o método colorimétrico, que aferia a concentração de ozônio, e o equipamento portátil, o Water Quality, que media o pH e a temperatura da água. A higienização dos equipamentos de ordenha era realizada diariamente, nos equipamentos como as teteiras, tubulação de aço inox e tanque de expansão, com uma frequência de 2 vezes ao dia, no período diurno, às 8 horas, e no período vespertino, às 15 horas. E como era realizado o protocolo de higienização dos equipamentos e utensílios de ordenha? Bom, após a ordenha, do período da manhã, o protocolo de higienização era realizado inicialmente com o enxágue dos equipamentos de ordenha e da tubulação do leite com 60 litros de água em temperatura ambiente. Posteriormente, era realizado o descarte da água, e após esse processo era recirculado o detergente alcalino clorado por 10 minutos, com uma diluição em 90 ml de detergente em 30 litros de água a 80 graus Celsius. Depois era feito o descarte e o enxágue dos equipamentos e utensílios de ordenha com 60 litros de água a temperatura ambiente. E no período da tarde, antes da ordenha, era realizada a circulação do sanitizante com uma diluição de 90 ml em 30 litros de água. E depois era realizado o descarte da solução, para assim se iniciar a ordenha. E após a ordenha, no período da tarde, se repetia o protocolo de higienização aplicado após a ordenha do período da manhã. Então, era feito igualmente o enxágue com água a temperatura ambiente, sendo realizado posteriormente seu descarte e realizado a circulação do detergente alcalino clorado e, por final, o descarte, o enxágue com água e o descarte da água. E como foi realizada a substituição do sanitizante pela água ozonizada no protocolo de higienização da sala de ordenha? A água ozonizada entrou como último enxágue no período da manhã, após a ordenha, e antes da ordenha, no período da tarde, substituindo o sanitizante, com uma concentração de 1,4 mg por litro, mantendo o mesmo tempo de circulação que o sanitizante.
Foram coletadas amostras para análises microbiológicas, com o objetivo de avaliar a sanitização segundo os protocolos estabelecidos, antes e após a ordenha, com e sem água ozonizada, em pontos específicos dos equipamentos de ordenha. As amostras foram colhidas em duplicatas, com suaves estéreis, úmidos em água destilada, esterilizada e colocados imediatamente em frascos com meio de transporte Stuart e enviados ao Laboratório de Bacteriologia Básica e Aplicada do Núcleo Integrado de Pesquisa 3 da UEL. Aqui temos a representação esquemática dos pontos de coleta de material microbiológico na sala de ordenha da FASESC da UEL. Então, no ponto 1, temos o filtro. No ponto 2, temos a unidade final. No ponto 3, o dreno. No ponto 4, o desacoplamento final da tubulação da ordenha. No ponto 5, o copo coletor. E no ponto 6, as teteiras. E a partir da tabela 1, é possível visualizar os resultados. Ela representa a contagem e a identificação microbiana dos pontos críticos do protocolo da rotina da fazenda. Então, nessa tabela, com o uso do sanitizante comercial, houve um aumento expressivo da carga microbiana após a higienização, que normalmente é utilizada na rotina da fazenda. E os pontos críticos, como dreno e tubulação, mantiveram altas contagens microbianas, com mais de 500 unidades formadoras de colônia por centímetro cúbico, mesmo após a higienização, sugerindo que o método padrão, como produtos comerciais, podem estar deixando resíduos de matéria orgânica, que favorecem o crescimento microbiano. A partir da tabela 2, é possível visualizar a contagem e identificação microbiana dos pontos críticos do protocolo de água ozonizada como sanitizante em 4 ordenhas seguidas no período da tarde. Então, se compararmos entre os ensaios testados com a água ozonizada, com a coleta controle com o uso do sanitizante, a água ozonizada se destacou com a redução microbiana, eliminando o Staphylococcus aureus, que é um importante micro-organismo disseminador de mastites contagiosas no rebanho. Esta redução pode ser observada nos pontos como copo coletor e teteias, mas manteve-se na contagem do filtro, antes e após os procedimentos. Estes resultados demonstram que se faz necessário o desenvolvimento de outros protocolos da aplicação da água ozonizada, principalmente nos pontos com maiores dificuldades para serem higienizados, até mesmo pelo protocolo convencional de limpeza. Portanto, o uso da água ozonizada como sanitizante demonstrou ser eficaz e viável para uma fazenda comercial, com reduções expressivas na contagem microbiana e com sustentabilidade, ou seja, sem deixar resíduos no ambiente. Estas são as minhas referências e eu agradeço muito pela sua atenção. Estes são os meus contatos se vocês tiverem alguma dúvida. Muito obrigada.